São vários sinais. Mas não vi não. Não, falou o seguinte, cruzar as pernas Peraí. Mal legislativo. Não bateu não? Aqui nesse distrito não haveria impacto, porque nós estamos a 15 quilômetros da barragem. O rio está correndo de lá para cá. O rio passa logo aqui. Tá, o Rio Doce. E aí não haveria impacto aqui nessa barragem. É como se fosse aqui Batatal. Tá certo? Abaixo da represa. Abaixo da represa. Não vai ter impacto, não tem nada e tal, blá, blá, blá. Aí, durante a construção da barragem, nós começou a construção da barragem, a primeira coisa que fizeram, um empreiteiro pega e contrata 100 homens e se coloca aqui. Aí você fala, puxa vida, e aí? Os comerciantes ficaram satisfeitos, tranquilos, maravilha, né? É bom demais. Aí o pessoal, não, como é que faz a comunidade? A comunidade teve gente que ficou satisfeita e teve gente que não. Aí nós montamos aqui, junto com a comunidade, uma rede de apoio social. Pegamos lideranças da comunidade, pegamos promotoria, pegamos delegado, pegamos pessoal do município. E essa rede de apoio social é que definiria o que fazer em termos de trabalhos e serviços e obras, o que tivesse de ser feito aqui para melhorar as condições da comunidade em relação aos impactos causados. Logo de cara, nós falamos assim, bom, a comunidade quer ou não quer que esse pessoal, esse contingente de trabalhadores fique aqui? A primeira coisa foi isso que nós fizemos com ele. Aí um grupo falou, não quer. Então, peraí, vamos fazer uma coisa? Retira todo mundo. Então, você vê, se a comunidade falar que não quer, tira os trabalhadores. É gente de fora? Vai para outro lugar. Pega, monta um acampamento, vai para outro município. Não é problema isso para o empreiteiro. Então, a primeira coisa foi essa. Quando nós falamos em fazer isso, os comerciantes falaram, não, nós somos parte do grupo que está aqui, nós queremos que permaneça. Aí começamos a ver o que fazer pela comunidade, então. Aí nós começamos com palestras para adolescentes, que aqui está muito na beira da rodovia, começamos com palestras para adolescentes, questão de pessoas que estão em risco social e tal, porque a comunidade identificou, ela própria, as lideranças identificaram o que fazer. E duas coisas que a gente via que aqui eram muito prementes, um era o posto de saúde. Duas coisas que aqui eram muito prementes. Uma era o posto de saúde, que a gente identificou durante o monitoramento de saúde, a gente identificou que o posto de saúde era muito carente, não atendia bem a vinda do pessoal nosso, que provocava algumas demandas, e também não estava atendendo legal a comunidade, era uma carência da comunidade. Aí o que a gente fez? Promoveu uma reforma no posto de saúde. 2. O Gilson está vindo aí. Tá vindo? Está vindo. Ela tá nervosa, mas não precisa ficar nervosa. Gente, apresentar vocês. Só para aprender, claro, mas isso é coisa pouca. A polícia já está, a Polícia Federal já está aqui. Aqui, esse pessoal são secretários de governo e vereadores dos municípios, de 8 municípios, 7, né? 8 municípios da região do Vale do Paraíba, do Baixo Paraíba e Médio Baixo, né? Região de Além Paraíba, Cantagalo, dali para baixo. Onde a gente vai fazer uma barragem e eles vão conhecer nas comunidades onde já houve uma barragem, como é que aconteceu o processo e tal. E aí uma das coisas que a gente veio mostrar foi aqui em Valadares, o convênio que a gente fez com a prefeitura para a reforma do posto de saúde, a creche. E aí eu estou esperando o Gilson aqui para ver se ele chega aqui para a gente conversar. E você, como responsável pelo posto aqui, você passou todo o processo aqui. Você quer falar como é que foi a reivindicação do posto de saúde, como é que era? Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Você apresenta aqui, primeiro? Eu depois? sou Ângela, né? Sou técnica de enfermagem, responsável pelo PS. Então, eles começaram o trabalho aqui antes mesmo de começar a hidrelétrica.
Então tinha as pessoas que visitavam, sabendo as deficiências que tinha na comunidade, e nós fomos trabalhando. O Francisco, né, e o Gustavo fazia esse controle mensalmente comigo aqui no posto de saúde. As demandas suas. As demandas, as dificuldades que tinha. Depois começou a chegar o pessoal para a mão de obra. Nós fomos no atendimento, o que gastava com aquele paciente, eles queriam saber tudo. Todo atendimento, fizemos processo de atendimento de vacinação dentro do canteiro da obra, várias vezes. Vacina em dia, né? Campanha de vacinação, eles mandavam o transporte e a gente atendia lá no canteiro, muito bem recebido, protegido, né? Visitava sempre o canteiro de obra. Outras vezes o enfermeiro foi, assistência da parte do combate à dengue, com orientação, né? E o controle de zoonoses também, que aparece os animais, né? Então tinha o responsável que ia conosco e fazia essas orientações. E quando o caso não era aqui, fosse resolver, a gente já encaminhava lá para o hospital municipal. Você, muitas coisas resolvia lá no canteiro também, né? Você mora aqui também, reside nesse distrito? Tem 11 anos que eu trabalho aqui no hospital. Vou fazer duas perguntas. Fora a sua área, o que você acha de mais de positivo que a barragem trouxe? Olha, a não ser o emprego, né? Que gerou. Depois disso, teve algum reflexo depois da construção? A gente sabe que durante a construção, né, tem o pico, mas continuou, teve um exemplo, que com toda essa movimentação, a economia tende a crescer. Você ainda já terminou a obra, a barragem já está em funcionamento. O que continuou de positivo depois disso? Em relação ao emprego, tem. O que eu lembro agora, eu vejo um funcionário ainda está lá, trabalhando. E ficou como antes mesmo, em relação ao emprego. O pessoal tem que se deslocar para outras obras. Porque quando termina lá, né, a mão de obra geral, aí já fica mesmo poucas pessoas trabalhando. Mas muitos que não tinham aqui, pessoas que vieram de fora, mesmo depois do término da obra, eles permaneceram, né, na localidade, né? Muitos ficaram também, né? Ficaram. A família mudou para cá e se adaptaram e ficou. Tá. A minha companheira fez uma pergunta, acho que talvez você não tenha ouvido. As pessoas da comunidade foram aproveitadas no mercado de trabalho? Gerou emprego, né? Foram aproveitadas, talvez não mais por falta de qualificação. Tá. E faltou. A gente não estava preparado. Pelo menos da minha parte, última pergunta. E de negativo? Olha, não, estou pensando. Pode falar, Nós estamos no momento preocupados com. Eu acredito, por causa do desmatamento, muitos animais chegaram já aqui na comunidade. Que não tinha antes. Que não tinha antes. Aí a gente fica preocupado mais com a leishmaniose, né? Já tem macaco, tem... Estão aproximando aqui da comunidade. Isso, tá. Quer dizer, esse é o impacto, né? É porque depois daquele morro, não sei se vocês vieram de cima, vocês vão ver que tem olaria, gera emprego. Então tem uma população ali naquela região. Então lá já tem vários animais. E foram especializados aqui, mão de obra aqui da comunidade, aqui dos pessoal que trabalhava aqui, foram? Já tem pessoas que estão trabalhando em outra cidade, como o governador Valadares, que é nosso ponto de referência, com a qualificação que dada o GAE beneficiou para eles, com transporte, o custo gratuito. Então isso aí já ajudou muitas pessoas. Mas o negativo que você quer dizer, então, é esse ponto aí que, devido ao desmatamento, os animais estão aproximando para a comunidade. Quer dizer que é um problema muito sério, né? É um impacto muito complicado, porque, né, eles estão se vendo numa situação, né, de falta de
refúgio, né? Falta de refúgio. Falta de refúgio, então eles estão aproximando aonde Eles acham procurando, um abrigo, né? procurando um abrigo, né? É. Então, já estamos fazendo um trabalho e esse processo do reflorestamento que eles são responsáveis fazem, Sim. depois demora um pouco até as árvores crescerem, né? É, então, por esse motivo, deveria ser iniciado, né, o plantio bem antes, para que evitar que... Se tem como fazer isso antes deles começar o trabalho, seria, eu acho que seria. Agora houve aumento da prostituição. Gente, só antes de vocês continuarem a pergunta com a Ângela, que podem continuar depois. Vou apresentar as pessoas que chegaram. O seu Wilson é da Defesa Civil de Valadares, tá? Ele trabalha há muitos anos com a questão de enchentes aqui na região e tal. O Gilson é chefe de gabinete da prefeita Elisa e ele também trabalhou, ele é ex-superintendente do INCRA de Minas Gerais. E ele hoje está como chefe de gabinete aqui da prefeitura. Ok? Depois vocês podem virar as perguntas para eles, fazendo do mesmo jeito, as mesmas coisas. A última pergunta, só isso, porque eu sou secretária de saúde. Você falou aqui é atenção primária, um posto de saúde. Tudo bem. E os casos mais sérios, teve uma melhora, teve um credenciamento assim no hospital, em um dos hospitais, que aqui deve ter mais de um hospital em Valadares, é lógico, né? Vocês, a empresa fez algum convênio, com alguma ajuda, algum convênio, alguma coisa assim, no hospital, Ângela? Olha só, como é que foi aqui? Aí a Ângela pode me ajudar. O Gilson, na época, não estava como chefe de gabinete, era outra força política que estava no comando aqui, né? Mas a questão foi a seguinte: quando a gente começou a fazer as tratativas com a prefeitura, a gente fez o quê? Primeiro a gente veio, as pessoas que ela falou, o Valtenci, o professor Gustavo e o professor Francisco, eles faziam um monitoramento da saúde no entorno, que a gente tem que fazer como é que era antes. Como é que é o posto de saúde, como é que é as doenças, como é que elas ocorrem A demanda no maior em município, que... como é que acontecem as demandas e tal. Então a gente fez o quê? Montou no canteiro de obras todo o atendimento, aquele atendimento assim de socorro imediato. Então lá tinha uma UTI, lá tinha atendimento de questões de doenças de trabalho, tal, a questão de audiometria, todas as questões iniciais. Então, para aquelas pessoas do canteiro de obras, eram atendidas ali. Mas aquela história, o sujeito vem morar aqui no distrito, vem morar no município, ele acaba tendo uma demanda. Para o município de Governador Valadares era uma questão complicada. Por quê? Porque tem 300 mil habitantes. Então quando ele cai no hospital municipal lá, dilui. Você não sabe que um trabalhador que veio lá da Bahia, que está aqui, entrou no sistema de saúde ali e pediu um atendimento, demandou um atendimento. Como é que você mede isso? A gente teve uma dificuldade enorme dessa medição, o contrário de Periquito. Periquito não, a gente chegou no posto de saúde, no hospital, e colocou lá uns instrumentos. Periquito tem acho que 15 mil habitantes, uma coisa assim, 10 mil habitantes. Na sede, no distrito é bem menorzinho, foi mais fácil. Nós montamos os instrumentos. Aqui, o que a gente fez? A gente adotou um convênio mínimo, com base no monitoramento. Aqui a gente botou um monitoramento nesse posto de saúde, esse posto de saúde era bem menor. E já fez uma proposta de quê? Primeiro, alterar esse posto de saúde. Aí começou as negociações com a prefeitura. Vamos pagar primeiro um mínimo para a prefeitura. Quanto? Aí o pessoal do monitoramento de saúde falou, olha, se for pagar pelo valor do SUS, é reca, né? Tem nem jeito. Quanto que é uma consulta? X? 10 consultas, dava isso, né? Não corresponde à realidade, porque tem X trabalhadores lá e tal, como é que vão fazer? Aí resolvemos fazer a reforma desse posto de saúde. Aí acabamos negociando com a atual prefeita, nós negociamos a reforma desse posto de saúde aqui, como ele, na verdade, ele virou um posto de saúde, um PSF central, não é isso? É um posto de saúde de referência. E mais dois ou três disso. Nós reformamos 3, né? 3 postos de saúde em Valadares. Foi um pagamento que nós acertamos, foi uma combinação que a gente fez. Olha, a demanda que a gente estimou que gastaria, e nós reformamos 4 postos de saúde.
do município. Essa foi a negociação que a gente fez. Pra vocês terem ideia, porque ficou muito diluído no município do Governador Valadares. Foi muito, porque é muito grande. Em Periquito vocês vão ver que a realidade foi diferente. Qual a cidade habitante? Baguari aqui. Mais ou menos que a gente pega desde lá da... Quantos mil? 2. A gente pega desde a entrada lá da hidrelétrica até lá naquele banco limite ali, vocês viram? Tem uma lanchonete bem lá embaixo, aquela fazenda aqui pra dentro, lá, tudo a referência ao posto. Essa barragem daqui tem a mesma proporção da nossa? Ela é menor umas 2 vezes, mais ou menos. 2 vezes menor que a de vocês, que é a barragem 1. Mas ela é maior que a barragem 2, que vai ficar em Estrela d'Alva. Agora, o que é importante dizer que ela é o mesmo formato, vamos dizer assim, ela vai ter o mesmo tipo de operação. Ela é a fio d'água, então a questão de enchente que preocupava muito o pessoal aqui da Defesa Civil, né, que Valadares sofre muito com questões de enchente, que é a mesma de Aperibé, que é a mesma de Itaucara, é muito semelhante. Tá? Agora, você quer falar alguma coisa, Gilson, dessa questão de negociação? O Gilson participou muito de negociações com a gente, o pessoal da Secretaria de Agricultura. O Gilson negociou com a gente em relação ao INCRA. Ele era superintendente do INCRA, na época a gente teve umas terras do INCRA que foram inundadas. E ele participou dessas negociações. Quer dizer, que alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser contar alguma sua experiência, alguma coisa assim. Bom dia a todos. Estou aqui com o Wilson, além de estar aqui. Bom dia. Também. Como o Redelvin lembrou aqui, as primeiras tratativas foram feitas no governo passado, iniciadas no governo passado, né, aqui ali do município. E como o INCRA tem um assentamento logo aqui à frente, vamos lá? Não, nós vamos só na usina. Só na usina. Ah, tá. Mas tem um assentamento, então essa parte do assentamento ele foi alagado, atingiram alguns lotes. Então, como eu estava na superintendência posteriormente, já em 2009, lá em 2008, 2009, fui para lá, para Belo Horizonte, então nós fizemos os encaminhamentos que redundaram na transferência das famílias que foram atingidas para uma outra área. E, obviamente, eu tenho a seguinte concepção: acho que o gestor ele tem que primar pela praticidade, né? Claro que a praticidade não pode trazer prejuízo para as pessoas que são atingidas, que são mais vulneráveis principalmente. Então, no caso, nós tratamos de fazer essa conversa direta. Aí, pessoalmente, como superintendente, eu participei diretamente das conversas aqui com o consórcio, o Redelvin aqui do consórcio de Baguari. Eles foram lá também a Belo Horizonte várias vezes, né? Então foi uma conversa muito tranquila, foi uma relação muito direta, muito franca, onde a gente colocava, tem que fazer o diagnóstico, né? A parte que é atingida tem que avaliar, tem que ter a capacidade de fazer a avaliação a partir da informação que a empresa vai apresentar, o ponto de alagamento, até onde que vai as águas, onde que vai atingir, né, e as implicações. A partir daí, eu penso que a parte que é atingida tem também que ter a capacidade técnica, logística, política, social, né, cultural, porque tudo isso é afetado, né? Eu vi a Ângela, peguei um pouco da fala dela, lembrando aqui, né, das implicações que tiveram, por exemplo, que vocês perguntaram aqui em relação à questão da fauna e da flora, né, que é de certa forma atingida, né, e as prevenções que teriam, o que deverão acontecer. Achei interessante alguém abordar aqui que deveria, por exemplo, a questão da recomposição vegetal, né, pudesse ser antecipada antes até porque você tem todo o levantamento, já sabe até onde que vai, você poderá tomar essas providências com uma certa antecedência, porque de fato, na hora que o animal ele não tem o refúgio, a proteção necessária na floresta, no mato, ele vai buscar, ele vai vir aqui, vai vir para a cidade, né, vai adentrar aqui as casas daqui a pouco. Se tiver isso lá, e aqui no nosso caso, a gente tem que reconhecer também, né, Ângelo, Wilson, aqui, quem é da região aqui, sabe que no caso aqui, vocês estão vendo a situação, pegaram pesado aqui com o meio ambiente, né? Aqui houve uma depredação assim, cruel, né? Uma exploração predatória aqui
que aconteceu nessa região que deixou a situação muito grave. Os morros todos estão cobertos, vocês estão vendo a situação, a gravidade da situação aqui. Então, na verdade, até desse ponto de vista, a recomposição ou a compensação ambiental que o consórcio está proporcionando aqui vai, inclusive, trazer uma certa recuperação ambiental para essa região aqui, né? Então, voltando à questão da tratativa direta em relação aos atingidos. Então, o que eu fiz? Chamei a minha equipe lá do INCRA, falei, eu quero saber quantos serão atingidos, qual o tamanho dessa área que vai ser atingida, e nós vamos cobrar do consórcio essa compensação, né? Isso é uma questão direta, não tem nem que discutir. E assim foi feito. E a fazenda, que foi a parte que foi atingida aqui, foi comprada uma outra fazenda no outro município, com a participação direta dos atingidos, eles que fizeram uma escolha, fizeram as visitas, vários, né? Visitaram várias áreas, várias fazendas, para poder chegar e escolher aquele imóvel que foi comprado pelo consórcio. E aí, dentro das regras traçadas, veio um técnico engenheiro do INCRA para cá, o engenheiro agrônomo, com experiência, né? José Maurício não aposentou agora, viu? Ele já aposentou. Então ele veio para cá, ficou aqui fazendo, junto com a comunidade, fazendo esse levantamento do atingimento da barragem, né? E o que seria atingido do ponto de vista dos equipamentos que já tinham sido implantados pelo próprio INCRA, equipamentos públicos, portanto, né? Os equipamentos individuais das famílias atingidas, e aí nós podemos fazer botando na mesa. Porque você sabe que negociação você não tem que estar lá dando um monte de coitadinho. Ah, eu coitadinho de mim que sou atingido, né? O representante, o prefeito, o vereador, o secretário, né? As comunidades, as lideranças comunitárias, tem que ter essa capacidade, né? De falar assim, nós estamos aqui em pé de condição para defender o nosso lado, né? Com muita objetividade. Não tem que ter aqui a postura de inferioridade, eu acho. Nós temos que estar aqui, a condição é essa, vamos cobrar do consórcio, vamos cobrar da empresa, do empreendedor que está vindo para aqui fazer esse investimento. Sem discutir, obviamente, a grande importância que tem esse empreendimento, como é o caso aqui da usina de Baguari. Então, nesse sentido, o relato que eu tenho para dizer para vocês, acompanhei, e vocês, se tivessem, inclusive, a oportunidade de ir lá em Frei Inocêncio, vocês veriam que lá, as 8 famílias que saíram daqui, de Periquito, para lá, estão muito satisfeitas, né? Primeiro, pela localização do imóvel, pela quantidade de terra a mais até que eles receberam, né? Então, o trato que foi acertado, obviamente que já tem algumas pendências, né? Alguns encaminhamentos para poder fazer, né? O Wilson vai relatar aqui depois do Defesa Civil. Nós também temos algumas questões do ponto de vista do município. Eu cheguei agora na administração, aqui eu estava em Belo Horizonte, estou vindo para cá, convite da prefeita, estou agora na chefia de gabinete. Então o Wilson tem mais, a Ângela e o Wilson tem até mais informação do que eu. O Wilson também está aqui, viu, Wilson? Vou fazer uma pergunta. Há quanto tempo tem que a represa já foi construída? Daqui a... Com 2 anos. 2 anos. É. E dentro de 2 anos o consórcio cumpriu o compromisso dele respeito ao reflorestamento das suas áreas? Vou dizer, como é que você chama? Denilson. Olha, primeiro eu te falo o seguinte. Coube a nós a carta de anuência para o consórcio poder liberar a água, né? Para poder encher o lago. E então, antes disso, eu acho que algumas coisas, estou falando aqui do ponto de vista prático, algumas coisas têm que ser acertadas previamente, né? Então, algumas tratativas foram fechadas e encaminhadas com precisão e antecipação necessária. Porque depois que alagou, aí você fica numa situação de maior fragilidade, né? Eu estou aqui diante do pessoal, do Adelvin, né? Mas você tem que trabalhar isso. Você tem que trabalhar antes de fazer, né, de alagar. Depois de alagado, aí complica. Aí você numa situação de inferioridade, muito mais frágil. E essa satisfação dos proprietários que venderam aqui, em relação ao valor das terras, pagaram mais do que valia, porque quando você sai daqui para comprar fora, dobra de preço. Tá. Né? Eu queria voltar antes da apresentação, depois eu volto aqui. A questão que ela está acontecendo, né? Então, o que foi determinado, foi acertado, não só do querer
das pessoas, dos atingidos, mas também da obrigação legal da recomposição da vegetação, isso está sendo cumprido. Isso é um processo, isso está acontecendo. Perguntou sobre a satisfação do proprietário que vendeu suas terras. Satisfatório, o preço pago pela venda? Olha, a lógica é a lógica do mercado. Né? Obviamente que você busca fazer uma negociação, tentando que qualquer... Dizem que, eu sou advogado também, diz que às vezes não tão bom acordo é melhor do que uma boa e grande demanda. Né? Então, se você tiver a capacidade de negociar antes, e é muito mais ágil que você ir pelas vias judiciais, que costuma alongar 5, 10 anos e perder de vista. O senhor fala da relação, acho que é interessante ele colocar, o juiz participou muito da relação de troca e menos da relação de compra e venda. Fala da relação da diversidade de opções, que é interessante. Gilson, mas peraí, não é o que está acontecendo aqui, né? Está acontecendo não, né? Se existe terrenos alagados? Juridicamente não, vocês tiveram que entrar. Conforme você falou, é melhor uma boa demanda, não. Não, o que ele perguntou aqui, eu estou só falando de uma coisa, de um aspecto mais geral, ele perguntou se a satisfação. Eu estou dizendo que nem sempre, não é 100%, ninguém vai ficar 100% satisfeito, né? Porque às vezes em algum momento você tem que fazer algum tipo de concessão. E quando o empreendimento vai atingir, você tem uma relação ali histórica, cultural, de afetividade com aquele lugar. Se você vai para um outro lugar, obviamente que tem aquele sentimento. Então pode acontecer muito. Do ponto de vista financeiro, não. E aí, se não tiver o acerto, a lógica do mercado, e a lei fala que o preço é de mercado. Aí não tem conversa. É uma questão muito objetiva. Mas como o Renato lembrou aqui, falando da questão da troca, no nosso caso, a compensação, se vocês pudessem até ver, a qualidade da terra e a localização da terra, que nós pessoal aqui do Sem Terra, as 9 famílias que estavam aqui, foram muito melhor alocadas, estão muito melhor hoje situadas lá em Frei Inocêncio, num espaço maior, numa situação geográfica muito melhor, até porque, só para concluir, aqui tinha um problema, não sei se você também já observou isso, tinha um problema que aqui era eucalipto, né? Então as pessoas estavam dentro do eucalipto, no meio do eucalipto, você sabe a dificuldade que tem de você recuperar uma área que tem que ser eucalipto, e foram para uma área quase que, né, muito preservada, muito mais descansada, como o professor costuma dizer, na roça, eu também sou da roça, né? E é muito mais tranquila do ponto de vista do uso né, e das condições objetivas geográficas da área em relação a essa daqui. E também, não foi só a questão da terra, foi avaliado a questão dos imóveis, das benfeitorias, isso que o Redavinho colocou. Quando a gente fez a avaliação, não só o SUS que é ruim não, a avaliação do INCRA também, em relação do INCRA tem uma tabela, né? Até quando vai fazer a apropriação de uma área, a gente faz um levantamento da benfeitoria e tem uma avaliação, que é de acordo com a lei que faz do INCRA, era muito inferior, era parecido com o SUS. Então foi feita uma negociação, aí que entrou, foi muito mais vantajoso trabalhar uma negociação direta, e aí o consulado disponibilizou uma pessoa, né, uma equipe praticamente, tinha assistente social, tinha psicólogo, tinha um pessoal, uma equipe multidisciplinar, que foi lá fazer a abordagem e fazer esse acompanhamento com a assessoria, no nosso caso do INCRA, né, dando suporte técnico para poder fazer a avaliação se não estava havendo prejuízo. E desse ponto de vista econômico-financeiro também, eu posso dizer para vocês que não houve prejuízo. Você perguntou uma coisa? Especificamente, você disse que eram 8 famílias de Sem Terra. No meu caso, a minha cidade, Piraptinga, eu não tenho sem terra. São pessoas que nasceram ali, os avós ali, essas pessoas que você subsistência delas é tirada de lá, né? Exatamente. Não tinham nenhum laço de afetividade, ou de repente estavam chegando com uma experiência nova. Elas, você disse, foram remanejadas em um outro lugar e estão super bem. A tua opinião, com a tua experiência de INCRA e tudo mais,
remanejar pessoas que têm toda uma história. A gente, se não me engano, vai ter até um cemitério alagado, as pessoas já têm o hábito de ir no finado de lá. Enfim, você acha que vai ser tão mais fácil, a nível de sensibilidade, da tua história, da tua vida? Porque sem terra chegou, ele quer terra. Você coloca ele lá, aceita mais facilmente. E como a gente, você que já passou pelo problema, poderia nos comentar, como a gente orienta, eu no caso sou secretário de Meio Ambiente e Agricultura da minha cidade, tenho uma vila de pescador, com 20 pescadores associados, bonitinho, como é que eu vou colocar na cabeça essa gente? Porque se eu mudo ele, da beira do Paraíba, só um exemplo, para a região da Pedra Bonita na minha cidade, eu já mudo a vida dele totalmente. Mesmo sendo próximo, mesmo sendo próximo, como ela falou, Pedra Bonita, que não dá ali nem 10 quilômetros, que dê 10 ou 15 quilômetros, já é uma... Torna-se a vida bem diferente do que eles levavam na margem do rio. O pessoal já tinha uma relação de afetividade aqui também com a terra, porque eles também tinham uma boa parte da sua missão lá, tinha o trabalho de arrendamento da cerveja. Então, é coisa de décadas. Não é uma coisa comum do sem terra que saiu daqui para ir para lá. É de anos. Então também eles tinham uma relação de afetividade. Já tinha as casas edificadas, já há muito tempo. Ela totalmente estruturada assim também. Né? É quase que foi uma regularização fundiária, mas mais de 20, 30 anos de convivência com a região. Mas eu compreendi a sua colocação, essa questão que eu até falei pelo aqui, da afetividade. Né? Isso aí não dá para mensurar. Eu não tenho que dizer para você, isso aí não tem dinheiro que paga, porque é sentimento. Sentimento ninguém negocia. Né? Você negocia do ponto de vista financeiro e econômico. Obviamente que quando acontece um empreendimento e vai ter as consequências de qualquer jeito, não tem que discutir isso, é buscar de alguma forma minimizar. Né? Por isso que eu estou falando, quando a compensação, a satisfação das pessoas, financeiro, econômico, social, né? Buscar de alguma forma que no outro ambiente onde vai se instalar, possa pelo menos, se não vai ser igual nunca, né? Seria mentir aqui para vocês, todo mundo sabe disso, fala assim, não, vai ser a mesma coisa, lógico que não vai ser, né? Se eu tenho afetividade com um pé de árvore que está aqui, eu não vou transplantar uma árvore de 30 anos para um outro lugar, né? É diferente essa relação. Então eu penso que, por isso que tem que ter essa discussão, tem que ter um diálogo com a comunidade. Eu acho interessante isso de vocês virem conhecer a experiência, trocando informação. As pessoas vão se convencendo no dia a dia da importância de um empreendimento, né? E buscar minimizar cada vez mais essa questão. Uma vez a compensação financeira sendo satisfatória, já ameniza um pouco, obviamente, e buscando construir uma relação futura naquele ambiente que vai se construir, as melhores relações, propiciando, tentando fazer com que lá os equipamentos públicos, a questão dos aspectos culturais que eram cultivados, exercitados naquele ambiente anterior que vai ser atingido, possam se transferir ou criar as condições para que também isso aconteça futuramente. Quando eu falo desse levantamento prévio, eu acho que você, enquanto secretário do Meio Ambiente, também fazer esse levantamento dos costumes que tem ali, né, dos aspectos, das manifestações culturais que tem naquele local, naquele município, naquela região, para fazer com que no outro ambiente ele possa também se manter e possa acontecer. Se eu não me engano, lá na nossa cidade, tem 3 pessoas, que é uma equipe, né, que eles retiram a areia desse rio, onde vai ser feita a represa. Como é que vai ser essa? Você sabe me informar como vai ser feito esse acordo, se tem acordo de compra, né? Porque eles têm a documentação todinha legalizada. Artesanal, tira artesanal, tira de barro. Isso, eu acho que essa questão nós podemos até tratar depois, porque é um grupo. O que a gente fez? Que eu acho que o Gilson pode atestar aqui, eu sempre tenho falado para vocês. Nós estamos tentando fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, Gilson, a gente fazer lá. Dividir em grupos por categoria. Então, areeiro, você citou aí, areeiro é um grupo, pescador é outro, produtor rural é outro, e saber quais são os interesses. Por exemplo, esses areeiros, eles estão localizados onde? Primeira coisa, eles estão todos legalizados? Todos têm papel? Sim.
Mas mesmo se o cara não tiver papel, ele exerce, ele trabalha lá, de fato, tá. Não importa, então vamos ver qual que é a condição dele, o interesse nosso, e tentar botar na mesa e buscar uma solução conjunta. Né? Aquela solução que vier, né, que tiver interesse das partes em acontecer. Aqui, por exemplo, teve um areeiro que forneceu aqui, desse distrito aqui, que não era atingido, mas que forneceu areia lá pro barramento. Já teve um areeiro lá que já procurou, que talvez possa ter interesse em fornecer, vai ser atingido, mas tem interesse em fornecer areia. Teve um outro aqui que foi atingido e foi indenizado. Aí ele preferiu falar, não, ele começou a negociar com a gente, aí veio um advogado, botou um monte de coisa na cabeça dele e tal, e falou, não, eu vou ganhar, eu vou ficar rico. Olha, foi a opção dele, ele preferiu arranjar um ato, foi o juiz, entrou na justiça contra a gente. Quando veio o ato mandou pagar menos da metade do que a gente tinha proposto para pagar para ele. Aí ele falou, puta que foi essa coisa. 4 anos depois, igual a gente falou, 4 anos depois ele recebeu metade do que a gente tinha proposto. E aquele que vive da extração da pedra na localidade onde vai ser atingido? Tudo isso vai ser... Por exemplo, ele não é dono da terra, ele é dono, ele usufrui dali, ele houve uma parceria com o proprietário. Essa questão minerária, ela é um pouco mais complicada, porque o que é mineral é coisa pública. É, mas legalizado, registrado, tudo. Se ele é legalizado, registrado, é muito mais fácil. Se ele não é legalizado, nós vamos ter que sentar e discutir. Aí sim, de qualquer maneira, o poder público vai ter que estar junto. Por quê? Porque a gente tem que conversar, porque muitas vezes quando o cara, a gente vai falar, eu vou falar até uma palavra meio assim, né? Muitas vezes o cara está ali ou extraindo um mineral, às vezes ele está ali de forma ilegal, ele está fazendo um esbulho da coisa pública. Então, eu tenho que chegar, muitas vezes, o movimento social nos obriga a reconhecê-lo, e a gente reconhece ele como uma... Por exemplo, tem um movimento de paneleiro onde eu tive numa outra comunidade. Os caras não tinham legalidade, mas eles eram de fato explorados, era uma comunidade que tinha uma atividade econômica. Como é que você não reconhece um pessoal desse? Eles estavam fazendo uso ilegal da pedra? Estavam. Mas não era uma atividade econômica? Como é que você não reconhece? Reconhecendo. Por exemplo, o carvoeiro. Também que está na localidade, é ilegal, não tem nada legalizado, mas ele sobrevive daquela ilegalidade. Pois é. Aí o que acontece? Nós vamos ter que pegar esse grupo, sentar e discutir junto com a Secretaria de Meio Ambiente, junto com o pessoal do IBAMA ou do INEA, e ver qual que é a solução. Agora, apoiar coisas ilegais, jamais, nós não podemos mesmo. Tá? Jamais. Agora, se o grupo é um grupo socialmente reconhecido e ele tem uma função social, e ele tem um trabalho, oferece uma renda daquilo, vive daquilo, esse tem que merecer atenção. Esse não tem jeito. Tá? Agora, o que é interessante vocês verem aqui, por exemplo, quando você faz a negociação com o proprietário rural, no caso do pessoal do INCRA ou qualquer outro, a manutenção da atividade econômica que é importante. Tá? E qual a solução, por exemplo, que vocês dão a gente a respeito do que a Ângela acabou de dizer, desse reflorestamento que deveria, né, esse refúgio desses animais que estão aproximando? São duas coisas que acontecem, são o seguinte. Primeira coisa, quando você muda a realidade, você desmata e você faz um lago, você modifica a realidade de forma, vamos dizer assim, 2 vezes. Uma, você tira a vegetação, que é o que ela falou, principalmente nas ilhas, né? É. E você tem todo... Já tem as ilhas, já existe. Isso. Você tem todo um projeto de desmatamento e afugentamento dos animais e transferência dos animais. Não foi feito, aqui não foi feita a transferência. Tudo, foi feito tudo. Só que o que acontece? O que ela está dizendo aí é uma coisa que ela não percebeu ainda e que a gente já tem. Que passou para a Secretaria de Saúde, que é o seguinte, o problema da doença que ela está vendo aí não é causado pelos animais. Você desculpa, tá, Ângela? Mas não é causado pelos animais. Sabe pelo que é? São animais, é lógico. Mas você tem o aumento de plantas aquáticas, que tem aumento de caramujo, tem aumento de mosquitos, flebótomo, que é o mosquito que provoca leishmaniose. Você tem aumento de problema de esquistosomose. Mas aqui já aconteceu o problema da leishmaniose? Já tinha. Já está acontecendo?
Porque isso não existia aqui na região? Tinha. Era endêmico. Por isso que você tem que fazer um monitoramento anterior. Você tinha um status, você tinha um nível. Quando implantou a barragem, pô, lá já tinha e aumentou o número de mosquitos. Isso a gente mostrou para eles, fizemos um monitoramento todo. Quando aumentou o número de mosquitos, nós fizemos um monitoramento dos mosquitos, dos vetores, né? E aí fizemos um encontro com todas as secretarias de saúde, mostramos isso para eles e entregamos. Olha, tá aqui, inclusive uma parte do royalty, 5% do royalty não, da compensação financeira deve ser aplicado na saúde. Eles estão com todos os instrumentos, viu, Gilson? Isso foi repassado aqui chamava DRS, eu sempre mudo agora, sei que são da Secretaria de Saúde. Como é que chama agora a DRS? A delegacia, hoje é GRS, né? GRS. A GRS recebeu esse documento, mostrando, olha, houve um aumento de vetores, que é isso que ela está dizendo. Tá? Então, quando o Gilson falou, olha, quando mudou a fazenda que nós afetamos lá, nós reestruturamos o plantio e reestruturamos a reserva legal. Isso já é uma atitude já preventiva em relação a essa história de animais que você está perguntando. Quando nós fizemos a fazenda lá em Eldorado, reparcelamos a fazenda Eldorado lá em Frei Inocêncio, com o INCRA, todas essas questões de reflorestamento, reserva legal, área produtiva, também foram vistas e consideradas. Agora, as questões de saúde, né, vamos dizer assim, no entorno do lago, o monitoramento antes foi feito, o monitoramento durante a construção foi feito e o monitoramento após está sendo feito. Então, doença, quer dizer, se ela está ocorrendo agora, nós estamos monitorando. E os dados estão sendo passados, tanto para a Secretaria Estadual quanto para as Secretarias Municipais. E nós fizemos uma reunião, um encontro final, quando concluiu a construção da barragem, encheu o lago, um ano depois a gente fez um encontro e mostrou os resultados. Falou, olha, está na hora das secretarias assumirem. Por quê? O empreendedor vai gerar energia, vai continuar gerando os dados de monitoramento de saúde, mas quem que deve assumir vamos dizer assim, esse controle dessas doenças que são endêmicas ou aumento? Se houve um aumento da doença causado pelo lago, as secretarias têm que se juntar e falar, olha, o dado que se apresentou aqui, com os dados que nós estamos tendo na Secretaria de Saúde, demonstram que houve um aumento de tal doença por causa de vocês. E ele tem que vir e nos cobrar uma medida. Mas, é assim que funciona. Eu estou falando, gente, de 2001 para cá, que eu passei técnica em 2005. Então, eu cuidei de 6 casos de leishmaniose. E preocupada com o macaco, esses animais que eles transportam, né, a doença. Então, a nossa preocupação é que eles, de fato, estão mudando para cá. Eu estou falando, então, do tratamento de 2005 para cá, que eu cuidei de 6 pessoas. E vocês tivemos uma nova ideia. Nós tivemos 3, não foi, Ângela? Aqui pertinho, na né? fazenda. Na fazenda do lado aqui, tivemos 3. Coincidência ou não, foi logo após o desmatamento. Isso, que aconteceu. Mas e um aqui dentro registrou. Que a gente não sabe se a pessoa foi para lá, onde foi, mas o moço veio até a óbito. Quando faltava duas medicações, ele veio a óbito. Então, depois nós tivemos uma visão, não sei lá se vocês vão ter uma comunidade igual a minha, que é pequena, que aqui é um distrito de Governador Valadares, quanto só eu que era referência para atendimento, a gente atendia de segunda a sexta, né? Sábado e domingo foi fechado. Aí vocês podem estar trabalhando essa ideia com o referente às pessoas que sofrem o acidente e fica na comunidade para ter esse cuidado no sábado e no domingo, que o posto estava fechado.
E então tem que ter eu... um plantonista para receber. Porque eu sou aqui, então eu ficava com dó daquela pessoa que precisava de um curativo, aí marcava um horário e vinha cá. Ele não vai no canteiro de obras para fazer o curativo lá em Então isso já tirava meu horário de descanso, né, de lazer. Eu ficava com dó daquela pessoa, ter que deslocar até o governador para lá dar. E você foi remunerada? Não, fiz caridade. Não, você não paga bem. As injeções, a medicação injetável da leishmaniose, eu fiz fechada. Você deveria ter sido remunerada por esse fato. Eu fiz fechada os 30 dias, como é recomendado. Você tem que pagar. Então, peguei até período de Semana Santa, tudo, deixei de viajar para atender essas pessoas. Porque o rapaz do controle zonal está ali, vai falar. Né? Nós dois lutávamos, punha o transporte nosso na estrada para buscar o pessoal da fazenda, de noite, debaixo de chuva. Depois, às vezes, a criança estava um pouco muito desidratada, quem é enfermeiro aí, o médico, às vezes tem dificuldade para a gente ficar pegando. Eu não conseguia aqui, a gente colocava no nosso carro e levava lá no centro de atendimento do Dr. Rui Pimenta Filho, que as pessoas lá que têm mais experiência do que eu, e fazia essa medicação para entregar o pai lá na fazenda de noite. Então vocês podem estar vendo isso aí, nesse atendimento à pessoa. Ô Ângela, para finalizar, por tudo que foi falado aqui, o que eu pude observar é o seguinte, qual é o seu nome? O Gilson. Pelo que o Gilson falou, o Edelvinho é uma pessoa muito clara e objetiva. Mas ele falou o seguinte, o Gilson, que, pelo que eu vi, é um ótimo negócio. Agora, tudo na vida tem o pró, a coisa boa e vem a coisa ruim. Então, tem que ser tudo no papel. Entendeu? Então, você nos alertou muito claramente e eu achei que foi muito bom. Nunca deixa para depois, né? Nunca deixa para depois. Pelo que eu pude notar, é uma pessoa de compromisso, uma pessoa honesta e a gente vai fazer tudo no papel que for feito. E o que vier depois a gente corre atrás, porque problema, nunca você faz uma coisa boa que não venha depois alguma coisa, que não sobra alguma coisa. E o que sobrar a gente vai correr atrás. Agora, fazer tudo, fazer antes, no papel, para não deixar para depois. E eu posso estar enganada, mas o consórcio, né, deles, me parece ser uma coisa muito honesta, você é comprometido com o que você fala. Então eu acho que isso aí a gente ficar discutindo o que vai acontecer, o que não vai adiantar. Então eu acho que a gente tem mais é que colocar no papel e pronto. Pelo que você veio, né, colocar aqui pra gente aqui, que você não se, né, você falou realmente o que vem acontecer. Fazer uma última. E tem um benefício. Deixa ela falar aqui. Olha, nós recebemos a reforma do posto, que eram 2 salas para que eu fizesse tudo. Vocês vão ver 2 salas e uma copa. Vocês vão visitar, com uma estrutura totalmente diferente. E agora, o pessoal que tem energia lá vai nos deixar uma obra aqui também. Aquele rapaz lá vai falar melhor, porque ele é o gestor do fórum. Ele trabalha conosco aqui, nesse sentido de zoonose. Então ele vai passar melhor para vocês, para depois vocês caminhar com o consórcio, que é um apoio, gente. Não é porque o Rodolfinho está aqui não, eles são excelentes, eles participam, eles buscam, eles dão a gente ideia, sabe? Eles trabalham com as pessoas que vão ser atingidas. Tem toda a especialidade. A senhora disse, né, que às vezes precisava trabalhar até final de semana para suprir uma necessidade de atendimento ao pessoal. Mas essa necessidade, a senhora não chegou a reclamar diretamente com o consórcio, olha, eu não estou dando conta, ou a senhora chegou a passar isso para eles? De que forma que isso ocorreu sem que eles soubessem, já que era uma necessidade real? Não, eu acho que quando eu passei ideia para eles vieram pensar mesmo. Se o funcionário não está tendo assistência no canteiro, aonde ele está indo? Mas eu nunca falei, porque eu não sei se é porque eu moro no lugar, eu tenho muito amor à coisa que a senhora acabava atendendo e não passava esses relatórios, nem ficavam de alguma forma. Eu moro aqui, eu fazia para ajudar mesmo. Nunca, nem com o Francisco e o outro rapaz que vinha todo mês, eu nunca falei disso. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu vim aqui, se eu não fizer uma pergunta, que graça que tem também. Sua mãe vai ser, né? O que vamos falar do Celestino? Tudo que eu perguntar, eu já sei a resposta. Desde 85, presta atenção, desde 85, a barragem me quebrou em 85. Não era o seu caso.
Mas lá nós temos um cara que faz uma linha de leite e ele pega todo o município de Aperibé. Todo o município de Aperibé. Eu quero só uma explicação aqui. Como vai ficar a situação desse rapaz? O que vocês vão pagar a terra? Eu sei porque nós não tem terra para dar para vocês. Disso eu tenho certeza. Vocês são honestos, eu tenho certeza também. O Roberto Xuxa está do lado aí, que é o negociador, esse aí que é o bom de tudo isso vai ser pago, eu tenho certeza disso aí. Agora, quero saber se está associado. Tem outro que faz extrai areia. No caso do Rio, ele é legalizado. E ele tira a areia do Rio Paraíba. Lá nós só temos, acho que um, né, Nilson? No Paraíba, não, que vai ser atingido são dois. São oito, na verdade, são 6 ou 8. Cirlei, André. Mas o André tira pela lá de baixo. Aí no estado de Minas também, depois através. São 6 ou 8, na verdade, ativos, acho que são 3. É, porque eu tenho certeza. Agora, me responde sobre a linha de leite que mais me quer, porque o cara é colega vereador também, que tem essa linha de leite. Tá, olha só. Linha de leite tem a ver com recomposição de infraestrutura, que tem tudo a ver com a questão de vocês, que são gestores públicos. Ora, toda a infraestrutura que for afetada, nós temos que reconstituí-la. Correto? Então, o primeiro passo que afeta a linha de leite é a estrada. Estrada que for afetada vai ser remanejada. Primeiro, a estrada, para ser remanejada, ela vai ter que ser discutida. Se ela tiver interferência, primeiro, com a prefeitura, se tiver com o DR, no caso lá de Cantagalo e Itaucara, tem uma que vai ter interferência com o DR. Ela deverá ser aprovada pelos engenheiros da prefeitura e do DR e depois aprovada junto ao órgão licenciador. Segundo princípio, ela não poderá ou não deverá, é o princípio que nós estamos adotando. O Feboá está aqui, que é o engenheiro que está responsável por essa estrada, ou por qualquer estrada que vai ser removida, não deverá aumentar o percurso. Tá? Então, primeira coisa. Segundo, aí vem uma outra interferência que você fala, como é que nós vamos fazer? Que aqui o Gilson tocou. Ora, se eu tirar um produtor de leite, que ele está ali, e esse sujeito capta o leite naquele lugar, eu estou medindo, eu tenho que medir a produção leiteira daquele local para a hora que ele pegava 250 litros de leite por quilômetro, passou a pegar 100, a linha de leite dele vai ficar inviável. Eu vou ter que discutir com ele outra coisa. Porque lá, não vai ter outro lá jeito. você conhece... Agora você conhece... Se eu não medir, eu vou ficar sem parâmetro para poder pagar. Você conhece essa estrada que vai ser dirigida, que o Raperibense sabe disso, não tem como, só se ele parar de helicóptero do leite. Porque a estrada não tem como fazer estrada, não. Lá não... Vai tirar o leite aonde? Se vai alagar. Lá vai alagar 25. Como vai? Aí é o que ele falou, ele vai ter que negociar a perda do leite, Jana, ali não tem jeito. A nossa preocupação é isso aí. A parte... O conselho vem aqui e faz uma... sozinho, o conselho vem aqui e vai de casa em casa, por amostragem, ou de casa em casa, como ele entender, e vai perguntar, e aqui, cadê seu negócio? E nós, por nossa parte, temos lá no posto de assistência social o registro de tudo. Quem que é seu fulano? Emilson. Emilson, a família dele é assim, 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 assado, tinha um patrimônio assim, 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 assado, o negócio dele assim, assim, assim. Foram feitas tantas visitas, e negociado e fechou o negócio assim, assim, foi tanto em dinheiro, foi tanto em troca, foi tanto assim assado, e assinado pelas partes registradas em cartório. Então, quer dizer, o Conselho de Assistência Social, a Associação de Atingidos, participa de tudo. Então, se há insatisfação, há muitas pessoas satisfeitas também. Só um minuto, com a questão da educação, houve uma demanda muito grande, foi gerada uma demanda muito grande de atendimento com essa chegada da construção da barragem? Pode ir. O pessoal falou que a realidade aqui, né, os fatores de obras que tivemos, a dificuldade aqui, todo esse empreendimento, como o redator falou, prós, os contras, a gente tem que levantar aqui. Claro que tem que levantar, né? Então aquelas pessoas que vão vieram para cá, e ao tempo da obra, vieram embora, né? Não foram tantas pessoas, né? Porque se eu estou bem informado,
uma boa parte, talvez a maior parte da obra, foi absorver mão de obra daqui da região, local da região, né, que não teve tanto esse impacto, né, de demanda adicional. É o nosso caso aqui, que nós vamos ter. Então, para nós, lá vai ser um projeto todo diferente. Totalmente diferente. Que é o oposto. Aqui tem 300 mil habitantes. Obviamente, uma obra dessa... É diferente, sabe o quê? Vocês pensarem o seguinte: a medida mitigadora é fazer o curso, dar o curso para habilitar. Tranquilo. A diferença é o seguinte: as pessoas vêm da região, a grande maioria vem da região, do entorno ali de Minas, do entorno ali de Manhuaçu, Manhuazinho e tal, papapá. E do Rio, do próprio Rio. Agora, o que manda realmente é o mercado. O mercado estando aquecido, o pessoal está indo para Macaé, está indo para aqueles lados ali. E tem um grupo que acompanha a barragem. Esse grupo, ele vai sair dali de onde? Vai sair dali, nós vamos começar a obra na hora que está acabando a Simplício. Que ali, esse grupo que vai migrar para vocês lá vai ser o grupo Simplício. Que já tem gente de Porto Velho Cunha trabalhando, do Carmo trabalhando lá. De Além Paraíba, né? Muita gente. Então as pessoas, quando falam assim, tem gente de fora, tem gente de fora trabalhando lá em Simplício, sabe, gente? Então você tem que ter essa preocupação? Temos sim. Mas a gente de fora, gente, a maioria é do entorno mesmo. Mas essa parte, no nosso caso, como eu falei aqui, o que eu observei, e eu acho que vai valer para todos vocês, é o seguinte: cada município vai fazer os seus levantamentos na área rural, vai fazer o seu levantamento com o setor de pesca, vai fazer o seu levantamento, cada um fazer seu levantamento. E apresentar aqui. Não tem que ficar de verbalmente. Porque quando ele citou aqui um problema que eu acompanhei lá assim recente, muita gente quer ser oportunista na hora de receber a indenização. Ele não é pescador, nunca pescou e quer vir e receber. Entendeu? Mas nós sabemos quem é pescador na nossa região. Ele ali sabe quem é pescador na região dele. Aconteceu agora em Friburgo. Foi Friburgo, Teresópolis, porque a mulher nem morava ali, morava no... Entendeu? Então nós sabemos que eu acho que a princípio cada gestão. Só para contar aqui duas coisas para a gente poder ir para a barragem, para a gente não ficar muito, quem vai conversando ao longo da barragem também. Duas coisas. Aqui no município, uma coisa que a gente montou que ajudou muito, eu não sei se a Ângela participou, ela não está aqui, cadê ela? A gente montou uma rede de apoio social. Tá? Então foi uma coisa que de início ajudou muito o distrito aqui. Mas depois a gente viu que quando a gente afastou um pouco, você tem que caminhar com as próprias pernas. Ficou meio que parado. À medida que a gente vinha e apoiava, andava. A gente afastava, dava uma paralisada, sabe disso? Então a gente... O trabalho social vai depender muito do município. Então depende muito da ação de vocês estarem puxando e demandando, viu, gente? Depende muito disso. Uma outra coisa que a gente fez, para a questão de segurança de uma forma geral, a gente fez um acordo, um convênio com a Polícia Militar Regional. Eu tenho 8 modelos de convênio aqui, um para cada município de novo. Vamos lá. Volta Grande. Pirapitinga. Santa Galo. Pádua. Agora eu vou pegar. Estrela d'Alva. Ele